Olá pessoas. Eu sei que este vídeo parece ser muito grande para o tema em questão, mas acreditem que se eu conseguisse pôr toda a cagada que já aconteceu nesta terceira república fracassada portuguesa, vocês iriam ter um filme de 2 semanas. Por isso, se acham que faltou alguma bosta relevante que eu me esqueci de mostrar desta República das Bananas, avisem. Se quiserem, podem também compartilhar este vídeo, antes que ele seja bloqueado pela estação privada com o nome de Televisão Independente, TVI, ou censurado de forma politicamente correta, deste circo corrupto e maçônico disfarçado de país. No entanto, aviso já, que não vai valer muito a pena, já que o povo deste país foi completamente contaminado pela esquerda marxista fabiana, e manipulado politicamente por toda a comunicação social controlada pelos primos e irmãos do primeiro-ministro português, que apenas mostram aquilo que lhes interessa, de acordo com a sua posição ideológica, e de acordo com os grupos que os financiam. Que dizem que o Bolsonaro é um irresponsável por ter dito que este vírus era só uma gripezinha, mas ficaram calados quando a nossa direção de saúde disse que este vírus não chegaria a Portugal, e que este vírus era muito difícil de se transmitir por pessoas, e não haveria motivos para alarme, que deveríamos manter a nossa vida social. Um novo deu origem àquilo que se chamou SARS, ou pneumonia atípica, em 2003, que muitas pessoas se lembrarão. Esse sim era bastante preocupante porque se transmitia facilmente de uma pessoa para outra pessoa, não é o caso deste novo coronavírus. Há uma fraquíssima possibilidade de ele se transmitir de uma pessoa para outra, portanto, a eventual propagação, não é uma hipótese neste momento a ser equacionada. Não há grande probabilidade de chegar um vírus destes a Portugal. Mesmo na China o surto foi... Nós não podemos interromper a nossa vida social, porque não podemos ficar sem pão, não podemos ficar sem água, não podemos ficar sem energia, não podemos ficar sem recolha de resíduos. E também de todos os outros países da Europa que disseram que este vírus não era porra nenhuma. Por isso que Portugal está na merda que está, porque o povo manipulado pela comunicação social não cobra os políticos deste país que foram eleitos pela minoria do povo. E tem que falar dos problemas dos outros países, mas só aqueles que têm uma posição política à direita. Porque do ditador da China, que censurou os seus médicos por revelarem informações acerca do vírus, eles não falam nada, e que também baniu o desenho animado muito querido por todos nós chamado Winnie the Pooh, após fazerem uma comparação do desenho ao ditador. Se fosse o Bolsonaro, vocês já estariam todos a espumar da boca de tanto ódio e raiva. Seus hipócritas do caralho. E do gordo da Venezuela que mata o seu povo de fome, nem vê-lo também. E por mais que hoje eles vejam o porquê deste país ser conhecido lá fora como o lixo da Europa, eles sempre vão ficar mais preocupados com o peido que o Trump deu na América porque ele é um fascista, machista, racista, equilibrista, malabarista, taxista e budista. Este é o país que diz que o povo é quem mais ordena, mas desde essa revoluçãozinha de merda, que pretendia instaurar um regime comunista no país, não fosse o 25 de novembro, o povo nunca mandou em porra nenhuma, porque mais de metade do povo fica em casa no dia das eleições. E mesmo que a maioria do povo assine petições na internet, os políticos sempre vão arranjar uma desculpinha politicamente correta, e o povo vai engolir e aceitar porque senão é censurado de forma politicamente correta, ou então censurado pelo próprio povo doutrinado, e pelas massas políticas de esquerda, que são apenas uma minoria barulhenta incentivada pelos partidos esquerdopatas deste país. O povo é quem mais ordena a cabeça do meu pau. Se o meu pau ordenasse neste país, com certeza iria fazer um oco no cu desses filhos da puta que lesaram e roubaram o meu país, que se estão cagando para o bem do povo português, e apenas servem os seus próprios interesses, e das suas instituições secretas e grupos obscuros. Por isso, se vocês viram este vídeo e ainda continuam a defender esses filhos da puta que fizeram deste país o mais pobre da Europa, vocês também são parte do problema do país, ou então apenas gado ideológico manipulado, que chama o Bolsonaro de fascista, mas tem uma camisola do Che Guevara, e depois se perguntam como é possível que esta direita ultra mega hiper extremista e radical marciana
esteja a subir por todo o mundo, pois ao contrário de vocês, há pessoas que já começaram a ver que essa porra chamada socialismo não funciona nem em Marte, só na Venezuela é que funciona. Que lindo paraíso para se viver. Então se você gosta vai para lá também, ou então fique aqui mesmo, e vote de novo no partido que levou o país à terceira bancarrota consecutiva. Mas não se esqueça de culpar o Passos Coelho por causa disso, e que venha a quarta troika. Ou então vai para a puta que pariu também. Obrigado. E já agora mais um aviso. Antes de você vir todo irritadinho e a espumar de raiva porque viu aquilo que você não queria, com a sua gangue de intelectopatas ideológicos de merda, e me chamar de fascista ou ramarino opressor de índios e minorias, vai assistir este trecho de entrevista que o Zeca Afonso deu em 1984, e diz-me se esta merda não continua ainda atual. Os jovens, e digo os jovens de todas as classes, estão um pouco à mercê de um sistema que não conta com eles, que hipocritamente fala deles. O 25 de Abril não foi feito para esta sociedade, para aquilo que estamos agora a viver. Aqueles que ajudaram a fazer o 25 de Abril, não foram só aqueles que o fizeram, imaginaram uma sociedade muito diferente da atual que está a ser oferecida aos jovens. Os jovens deparam-se com problemas tão graves, ou talvez mais graves do que aqueles que nós tivemos que enfrentar, o desemprego, por exemplo, e por vezes não têm recursos. O sistema ultrapassa-os, o sistema oprime-os, criando-lhes uma aparência de liberdade. Eu creio que a única atitude foi aquela que nós tivemos, eu refiro-me à minha geração, na recusa frontal, recusa inteligente, se possível até pela insubordinação, se possível até pela subversão do modelo de sociedade que lhe está a ser oferecido. Com belos discursos, com o fundamento da legalidade democrática, com o fundamento do respeito pelos cidadãos, pelos direitos dos cidadãos. É de facto uma sociedade teleguiada de longe por qualquer FMI, por qualquer deus banqueiro que é imposta aos jovens de hoje. Tal como eles têm que a combater, têm que a destruir, têm que a enfrentar com todas as suas forças, organizando-se para criarem a sociedade que têm em mente, que não é, com certeza, estou convencido, a sociedade de hoje. Puta que pariu, até parece que o Zeca Afonso está vivo, e deu esta entrevista na semana passada. Nenhum dos maiores símbolos da revolução ficou feliz com o desfecho que essa merda tomou. Talvez se fosse hoje, ele seria considerado também um fascista. O problema não foi o 25 de abril ter acontecido, e sim na merda que essa gentalha transformou o país, que se estão cagando para o segredo de justiça, dizendo na cara podre que não querem saber de nós, e ainda assim tem canalhas que os defendem, pois ficam a saber também que a única coisa que vocês servem é para dar o cu de tanto pagar impostos neste caralho, que vai servir para pagar a infinita dívida pública, e para injetar eternamente mais dinheiro nos bancos falidos, geridos por essa gentalha que roubou o nosso ouro, e continua solta. Porque olhou para o fundo da rua, e viu uma prostituta chamada Justiça, e depois comprou com o nosso dinheiro essa puta chamada Justiça, e depois fez com ela aquilo que eu queria fazer com esses canalhas mas não posso, que era abrir um poço bem fundo no cu desses filhos da puta até encontrar o dinheiro que eles nos roubaram. Porque se este povo fosse realmente quem mais ordenasse neste país, esses canalhas não estariam impunes como estão agora. Por isso trate bem de rever a sua posição em relação a essas pessoas, que desgovernam este país há mais de 40 anos, e não se deixe iludir por essas falinhas mansas de discurso fácil, ou pela comunicação social com viés ideológico que usa 2 pesos e 2 medidas na sua informação política. Ou até mesmo por beijinhos e abraços, como se você fosse um virgem carente de 40 anos, e precisasse de um político para tirar a sua carência todo fim de semana. Então vai lá festejar o 25 de abril dentro da tua casa, e cantar só por um dia. O povo é quem mais ordena,
dentro de tua cidade, enquanto os políticos e deputados se juntam na Assembleia da República centenas. Mas lembre-se, que quem realmente ama este país, e quer um futuro totalmente diferente do que tem vindo a acontecer, não se deixaria cair na apatidão, ou na opção mais fácil, e que todo mundo aceita só por ser aquela que não faz a crítica. O inferno está cheio de pessoas que em tempo de crise, decidiram ficar em cima do muro, porque nunca na história deste país, foi com a opção mais fácil que em tempos ele se tornou o melhor país do mundo.